Opa pessoal, tudo bom? Eu sou o Victor, sou tutor de vocês e hoje eu vim aqui gravar uma aula sobre o conteúdo de mudança, transferência de bases em espaços vetoriais. Então é isso, vamos começar. Só para falar logo aqui no começo que essa parte de mudança de base e transferência vai ser melhor visualizada no, em exemplos e demonstrações no plano R2, né, na dimensão 2 de vetores especificamente. Não que só se aplique a isso, mas é muito mais tranquilo de visualizar. Então vai ser nisso que eu vou dar foco, principalmente para a gente pegar a ideia, beleza? Então tá, voltando aqui, tendo em mente o conceito de bases, sempre quando a gente tiver um vetor escrito que a gente vai poder escrever esse vetor utilizando a combinação linear dos elementos da base. A gente combina os elementos da base de uma certa maneira e consegue escrever sempre o vetor. Nesse caso aqui eu estou usando a base canônica como exemplo, onde I representa eu andar uma unidade na horizontal e J representa andar uma unidade na vertical, para cima, né? E para a direita, no, no I. Beleza. Se eu tiver um vetor aqui, V roxo, de exemplo, eu posso escrever ele como uma combinação dos dois. Eu pego um tanto o I, que representa a horizontal, só que eu estico um pouco ele, que esticar significa a gente multiplicar por um escalar, né? Eu estender ele. Ou também posso pensar em quantas vezes eu vou somar o i aqui. Pega 3 dele e soma. Isso é uma das partes. Para chegar no v, eu somo com outro vetor, que é o j, só que o j ampliado algumas vezes também. Ampliado y vezes aqui no caso, que eu chamei y vezes. E somo com i ampliado x vezes. Se eu somar o i ampliado x vezes e o j ampliado y vezes, eu vou chegar no nosso vetor v, né? Isso nada mais é que a combinação linear do i e do j nessas proporções aqui específicas, x e y. Então, eu vou escrever o v dentro da base de B1, que eu chamei aqui, na base canônica, e eu vou escrever ele numa forma de vetor aqui, onde a primeira posição desse vetor representa quantas vezes eu ampliei o i, e a segunda posição vai representar quantas vezes eu ampliei o j. E o vetor vai ser a combinação nessas proporções, a combinação linear desses dois vetores da base. Só que eu também posso representar os vetores. Os espaços vetoriais têm diversas bases, diversos conjuntos de bases. Se eu quiser representar esse vetor por algum motivo em outra base, se eu pegar, por exemplo, o vetor U1 e o vetor U2, usar eles como base, para eu representar o V nessas duas bases, vai seguir a mesma ideia. Eu vou fazer uma combinação linear dos dois, onde eu vou ampliar o 1 tantas vezes, né? Ou seja, multiplicar por um escalar, que no caso aqui vai ser o A, e o U2, vou somar com o U2 ampliado também algumas vezes para eu chegar exatamente no V que a gente estava falando. O U2 foi ampliado B vezes, aqui eu chamei. Se eu fazer essa combinação linear de A vezes U1 mais B vezes U2, eu vou ter
o mesmo vetor V aqui, só que em bases diferentes. Percebam. Aí aqui, quando eu for descrever o vetor V na base 2, eu vou ter a mesma descrição do vetor, só que a representação numérica vai ser diferente, porque as bases são diferentes. Então, como aqui e aqui vai ser diferente do I do J, esses números vão ser diferentes. Então, eu vou ter uma quantidade diferente do primeiro termo e diferente do segundo termo, né? Que aqui nesse vetor, a primeira posição representa a quantidade do primeiro vetor e a segunda posição representa a quantidade do segundo vetor. E assim eu descrevo novamente, de outra forma, o vetor V. Beleza? Percebam, é o mesmo vetor, só que está sendo representado de maneiras diferentes em bases diferentes, porque eu estou representando em bases diferentes. Estou usando como base vetores diferentes. O mesmo vetor aqui. O que a gente quer aprender hoje, o que a gente vai aprender hoje, que é saber calcular, eu quero saber como é que eu vou fazer para sair de uma representação em uma base e ir para outra representação em outra base. Mesmo sem saber o vetor, a gente vai aprender hoje como que a gente vai fazer isso para todos os problemas. Essa questão de mudança de base vai ser importante em diversos casos, como problemas na física, por exemplo, de plano inclinado ou movimento oscilatório. Ele aparece bastante, então vai ser muito importante que vocês entendam isso. Vamos aprender hoje como que a gente faz essa troca de bases. Beleza. Para começar aqui, eu trouxe um exemplo que veio lá daquele exemplo que eu estava falando antes. Eu falei aqui que o vetor V ele é representado na base canônica, né? Na seguinte forma. Ele é 5 vezes o I, que é esse aqui, 5 vezes o I, e 7 vezes o J. Essa é o significado dessa representação. Agora eu tenho uma outra base aqui, que é essa aqui, a base B3, que tem o primeiro elemento é 1 e 2, e o segundo é 3 e 3. Eu quero saber qual que é a representação do vetor 5, 7, que é 5, 7 na base canônica, nessa outra base aqui, B3. Então, vamos ver como que se faz esse cálculo aqui, como que eu fiz esse cálculo aqui na hora. Eu quero saber como que eu escrevo esse vetor aqui, que é escrito dessa forma na base canônica, 5i e 7j, nessa outra base aqui. Qual é a combinação linear que eu vou ter desse desse 1, 2 e desse 3, 3, que vai ser a mesma representação do mesmo vetor que eu tenho representado aqui. Como que a gente vai fazer isso? Como que eu fiz isso? Bom, para esse caso em específico aqui, eu peguei o vetor, como a gente sabe, ele é a combinação linear do I e do J nessas proporções, né? Então, eu tenho 5 vezes o I e 7 vezes o J. Então, a gente diz que o vetor é esse aqui, ó, 5, 7. Beleza? Então, se eu for aqui para a combinação do linear desses dois vetores aqui, eles também, como eles representam o mesmo vetor, então o 5, 7 vai representar a combinação linear aqui também deles. Então, só fiz a combinação linear deles de uma forma genérica aqui, de eu não sei os coeficientes, as constantes.
acabei fazendo soma de vetores e caindo num sisteminha aqui. E nesse sistema a gente verifica que esse sistema aqui a gente verifica, faz algumas contas que A igual a 2 e B igual a 1. Ou seja, quando eu pego duas vezes o 1,2 e uma vez o 3,3, vai dar 5 na primeira e 7 na segunda posição, que é o mesmo vetor que eu represento quando eu pego 5 vezes o 1, 0 e 7 vezes o 0, 1, que era a nossa base que a gente tinha antes. Então, a representação do V nessa base que a gente tinha aqui vai ser 2 e 3, porque representa a proporção que a gente vai ter na combinação linear desses dois vetores da nossa base. Beleza? Isso aqui foi um dos casos só para mostrar como que é as diferentes representações de um vetor em diferentes bases. Mas a gente não vai precisar fazer essa conta sempre aqui, porque essa troca de base que a gente fez de B1 para B2, a gente pode chegar em uma forma genérica, um método prático de chegar nele para qualquer vetor de V. Chegar em uma transformação que vai transformar o vetor aqui nesse aqui, mesmo sem eu saber o vetor. A gente vai chamar essa transformação, a gente vai representar ela, vai ser a matriz de mudança de base. Então, vamos ver aqui como que eu poderia resolver esse mesmo problema achando a matriz de mudança de base, para assim chegar em um método para transformar vetores da base 1 em vetores da base 2. Bom, eu vou representar aqui o vetor na base 1 na forma genérica x e y, sem dar muitos detalhes de quem é x e quem é y. Então, x, o vetor v, vai ser representado como a combinação linear do x vezes o i e y vezes o j. Vai ser xy. Vai ser então o vetor xy. O vetor v na forma na base 2 vai ser representado de forma genérica que eu botei a e b. Beleza? Então, a gente vai ter que o vetor v vai ser a vezes o 1, 2, que é o primeiro vetor da base dele, e b vezes o 3, 3. A ideia por trás que a gente vai usar para passar o v da base 1 para a base 2 vai ser passar os vetores dessa base 1 para a base 2. Porque essa transformação de vetor para outra base é bem tranquila de fazer. Então a gente vai fazer isso porque se eu passar o vetor da base, descobrir o vetor da base, passa ele para outra base, para a base 2, então quando eu for passar o vetor que está na base 1 para a base 2, é só passar as bases dele para a base 2. Vamos ver aqui na prática como é que é. Ó, aqui eu tenho o vetor i, né, o 1, 0. A forma genérica dos vetores que estão na base 2 vai ser a vezes o 1, 2 e b vezes o 3, 3. Então, eu estou tentando escrever o i na formato da base 2. Então, vai ser essa formato aqui. Aí, fazendo algumas contas para achar o valor de A e o valor de B, eu somei vetores aqui e caí nesse sisteminha aqui. E esse sistema, resolvendo ele, eu chego aqui
A igual a menos 1 e B igual a 2/3. Beleza. Então, eu posso escrever o vetor 1, 0 como seno menos 1, menos 1, 2 e 2/3 de 3, 3. Essa é a escrita do vetor 1, 0 no formato da base B2. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o vetor 0, 1. Eu vou escrever aqui a forma genérica, né? C vezes o 1, 2 e D vezes o 3, 3. Combinação linear, né, dos dois vetores que a gente tinha na base 2. Então, eu vou cair novamente no sisteminha aqui para achar os valores dessas constantes C e D. Resolvo o sistema e chego que C igual a 1 e D igual a menos 1/3. Ou seja, o vetor que a gente tinha antes do 0, 0, 1 pode ser escrito como uma vez o 1, 2 e menos 1/3 do 3, 3. Massa. Agora, para fazer isso, a gente queria achar uma forma genérica, né, de passar os dois. A forma do que a gente escreve o vetor V, que a gente tinha falado que era de tamanho x, x vezes o i e y vezes o j, ele vai ser escrito dessa forma aqui, né? Só que eu tenho aqui os vetores 1, i, né? I e j na base do B2 vão ser isso aqui. Então eu vou substituir eles lá para depois agrupar o vetor V de uma forma que eu chegue em um formato dele escrito nos vetores da base B2. Então, foi isso mesmo que eu fiz. Substituir aqui, ó, onde eu tinha o I, eu substituí pelo I escrito na base B2. E onde eu tinha o J, escrevi escrito na base B2 também, o 0, 1. Agora, eu vou agrupar, numa certa forma, de juntar, né, o pessoal que tem o 1, 2 e o 3, 3, né? Porque quando eu escrevo alguma coisa no formato da base B2, vai ser um tanto de 1,2 e um tanto de 3,3. Então, eu vou juntar exatamente essa galera. Fazendo isso, a gente vai chegar aqui. O vetor V vai ser x menos y, que são os tamanhos deles, que representam os tamanhos que eles tinham lá na base B1. X menos y vezes o vetor 1, 2 e 2/3 de x menos 1/3 de y vezes o vetor 3, 3. Esse aqui é o vetor V escrito na base de 1, 2, porque aqui a gente tem a combinação linear do 3 e do 2, né? E tem uma constante multiplicando cada um deles. E isso aqui vai resultar em um número. Então, essa é a forma que a gente encontrou deles escrito lá. Só que vai ser muito útil para a gente aqui passar isso para formato de matriz, para facilitar as contas. Então, a gente separa isso aqui de tal maneira que o vetor V, a gente vai separar a representação dele, né? Vai ser essa aqui, onde isso aqui, cada posição desse vetor aqui representa a proporção, né, que eu tenho a proporção de 1, 2 e a proporção de 3, 3. 1, 2 e 3, 3. E eu vou passar isso, os coeficientes daqui, para a forma matricial, multiplicando o vetor xy. Aí, os coeficientes deles aqui
Vou passar para essa matriz. E agora a gente chegou nessa forma genérica, esse método prático de achar o vetor V na base do B2, o vetor na base do B1, passar na base para o B2, né? Esse aqui era o vetor escrito na base B2, e essa matriz vai passar o vetor nessa base B2, B1, quer dizer, para a base B2. E esse aqui é o vetor escrito na base B2, ele tudo. A gente chama essa matriz aqui de matriz de mudança de base. Voltando lá para aquele exemplo que a gente tinha feito antes, vocês vão perceber que se a gente multiplicar o vetor como ele estava lá na base B1 antes, por essa matriz, a gente vai chegar aqui na base B2, ele vai ser escrito como 2, 1. Que nem a gente tinha provado daquela outra fórmula lá. Então, é isso. Se a gente quiser passar de V na base B1 para V na base B2, é só a gente multiplicar o vetor V na base B1 pela essa matriz aqui de mudança de base. É interessante a gente saber que se a gente quiser fazer o contrário, ou seja, a gente tem um vetor escrito na base B2 e quiser passar ele para V1, a gente pode usar de novo a matriz de mudança de base, só que a matriz, essa aqui, é de B1 para B2. Se a gente quiser a matriz que vai de B2 para B1, ela vai ser a inversa da matriz que a gente tem de B1 para B2. Simples assim de calcular, vai ser só a inversa. Se a gente tivesse, por exemplo, nesse caso aqui, esse vetor aqui, e a gente quiser saber ele na base canônica, a gente multiplica pela essa matriz inversa aqui, que é 1, 2, 3. Se alguém perceber assim que esse vetor, essa matriz aqui é os vetores escritos na forma de coluna, foi meio que uma coincidência, porque no caso, nesse caso aqui, a base B1 vai ser a base canônica, né? Então, sempre quando a gente tiver a base canônica, a transformação que sai de uma base e vai para a base canônica vai ser os vetores da outra base, sem ser a canônica, escritos na forma de coluna. Mas foi só um caso especial. Beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui rapidão, mostrando como que a gente faria em outros casos. Determine a matriz de mudança de base da base B3 para B4 e da base B4 para B3. Beleza. Como que a gente vai fazer? Qual que é o procedimento? A gente vai primeiro fazer a mesma coisa que eu falei lá antes. Se a gente quiser o vetor, eu comecei aqui calculando os vetores de B3 para B4. Eu comecei calculando aqui para achar a matriz de B3 para B4. A gente quer passar o vetor no B3 para B4. Então, vou passar o vetor, vai ser escrito na forma de combinação linear do B3, dos elementos dos vetores de B3. Eu vou passar exatamente esses vetores aqui da base dele para o B4, que aí eu posso só substituir, encontrar como é que é o vetor genérico em B4. Então, eu vou achar esse sistema aqui, calcular como que eu escrevo o primeiro vetor de B3 como combinação linear como combinação dos elementos da base B4. Eu faço algumas contas, chego no sistema e acho que o nosso vetor aqui é 1 e menos 1, vai ser escrito como uma vez o 3 e 4, 3 e 0, quer dizer, da base B4, e menos 1
2, 1 da base B4 também. Repito a mesma coisa aqui para achar no vetor, no segundo vetor, o segundo elemento da base, B3, escrevo ele na forma de B4, como combinação dos termos de B4, combinação linear. Encontro que o 1 menos 4, elemento da base B3, vai ser 3 menos 4, a combinação linear nas proporções 3 e menos 4 dos elementos da base de B4. Então, é isso. Aqui eu só escrevi para adiantar algumas coisas. Se vocês seguirem esse método que eu fiz aqui para calcular, a matriz de mudança de base, a gente já obtém ela direto, escrevendo esses coeficientes nessa formato aqui, né? Aqui vai ser o vetor, vai ser os coeficientes que escrevem o vetor, o primeiro vetor do elemento na base que a gente quer mudar. E aqui o segundo, os coeficientes que mudam o segundo elemento para a segunda base. Segundo elemento da primeira base para a segunda base. Então, isso aqui já vai ser direto aqui. Pode ver que foi isso que eu escrevi aqui. Mas, voltando para a forma teórica, se eu escrever que o vetor U, que na base é escrito da seguinte forma na base B3, ele é alfa1 vezes o menos 1, 1, e alfa2 vezes o 2, 1, né? Soma, é a combinação linear. Aqui eu substituí o menos 1 e o 2, 1, transformando eles para a base B4. E depois eu arranjei essa combinação para eu achar, separar quem está com o 3, 0 e o 2, 1, que vai ser a forma como eu vou escrever algum vetor na base B4. Então, foi isso. Organizei aqui esse número. Cheguei que o 1, U, escrito na base do B4, vai ser alfa vezes alfa 1 mais 3 vezes alfa 2 vezes o vetor 3, 0 e menos alfa 1 menos 4 alfa 2 vezes o vetor 2, 1. Esse é o vetor U escrito na base B4. As proporções são essas. Escrevo aqui numa forma de vetor com as proporções. Esse é o vetor U escrito no formato da base B4. A matriz de mudança de base vai representar isso aqui, onde aqui eu boto o vetor V, o vetor U escrito na base B3, e aqui a matriz de mudança de base que vai passar todo esse vetor para base B4. Agora, é isso aqui que a gente queria, B3 para B4. Ele também pede a matriz que passa de B4 para B3, mas aí a gente já sabe, é bem tranquilo. É só calcular a inversa da matriz que a gente já tem. A matriz de mudança de base de B4 para B3 vai ser a inversa dessa aqui, que vai ser 4, 3, menos 1, menos 1. Coloquei aqui as contas. É isso, pessoal. Eu espero que tenham entendido. E qualquer dúvida, podem mandar.